Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do BRICS. Nós não fizemos esse vídeo antes, porque nós esperamos os acontecimentos após esse evento. Devido a todo o contexto que está acontecendo no mundo, com certeza poderia sim haver alguma notícia aí bombástica, tá? E foi o que aconteceu recentemente. Então, agora que a gente já tem um certo material, nós vamos aí fazer uma análise de todo esse contexto, tá bom? Então, antes de iniciar o vídeo, já peço que curta o vídeo e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos de história, tá bom? Então, antes da gente iniciar com as notícias atuais, vamos entender o que é o BRICS, como surgiu, tá bom? Então, antes de se tornar BRICS, ele se chamava BRIC, sem o S. E ele foi criado em 2001 por um economista do banco de investimentos da Goldman Sachs. Inicialmente, os países pertencentes eram o Brasil, Rússia, Índia e China. O S foi incorporado somente em 2011, quando a África do Sul ingressou no bloco. Lembrando que esse S é porque a África do Sul vai estar escrito em inglês, de South Africa, tá bom? E atualmente o BRICS ele se expandiu para outros países. Então agora nós temos aí Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Então o BRICS ele se expandiu. E como os Estados Unidos vê o BRICS? Vamos ler juntos somente esse trecho aqui da notícia, tá? Mas na descrição vai estar diversos links aí separados por temas para vocês também lerem aí no seu tempo, tá? Só para não deixar o vídeo extremamente extenso, beleza? Então, vamos aqui, ó. Em 2024, o então senador e atual secretário de Estado americano, Marco Rubio, escreveu um artigo descrevendo os BRICS como uma ameaça aos Estados Unidos e ao Ocidente. Ou seja, pessoal, os Estados Unidos vê o BRICS como uma ameaça direta a eles. E qual que é o país que pertence ao BRICS que está mais próximo dos Estados Unidos? A resposta é o Brasil, certo? Então, essa reunião que aconteceu aqui no Brasil chamou muito a atenção dos americanos. E por que chama a atenção? Porque os Estados Unidos, ele vê o Brasil, assim como não somente os Estados Unidos, mas todos os países do mundo, vê o Brasil como um aliado. E ninguém pode perder um aliado assim, um aliado que tem recursos minerais, tem agricultura muito forte, por assim dizer. Enfim, tudo que envolve crescimento econômico, os Estados Unidos têm interesse, os outros países têm interesse no Brasil, tá? Então ninguém quer perder esse aliado. E aí, nós temos aqui o aliado dos Estados Unidos, né, no caso aí Donald Trump, que é o Jair Bolsonaro. Então, o foco central de tudo isso que está acontecendo é a soma das duas ações, tanto do Jair Bolsonaro quanto do atual presidente Lula, tá? Então agora vamos compreender mais ainda o que está acontecendo. Então, antes dessa tarifa que foi anunciada, o que o Trump havia falado a respeito do Bolsonaro? Então vamos ler juntos aqui, ó. Trump volta a defender Bolsonaro nas redes sociais. Caça às bruxas. O presidente americano pediu pelo segundo dia seguido para que deixem Bolsonaro em paz. Então, pessoal, a situação a nível global ela é tão complexa que, por exemplo, um ponto que eu esqueci de comentar, mas eu vou comentar agora. O presidente russo Vladimir Putin não pôde vir para o Brasil, porque ele está aí com mandato de prisão internacional. O Brasil faz parte aí desse mecanismo, tá? E o Xi Jinping também não veio para o Brasil, ou seja, os dois principais presidentes dos dois maiores países pertencentes ao bloco não vieram para o Brasil para a reunião, tá? E aí, com base nessa defesa que o Trump está fazendo aí pelos interesses americanos no Brasil, que é através do Jair Bolsonaro, na data do dia 9 de julho, o Trump ele anunciou as tarifas. Então vamos ler juntos aqui. O que esperar após Trump anunciar nova tarifa de 50% sobre o Brasil em resposta à perseguição a Bolsonaro? Então, com esse aumento da tarifa, fica a pergunta, e agora? Qual que é a saída para o Brasil? Quando eu produzi aqui o roteiro para trazer para vocês
eu refleti a respeito disso. A única saída que eu encontrei, que aí eu gostaria da sua opinião, se você tem outra visão, qual seria uma outra saída? Falando de um contexto econômico, não estou falando aqui de político, né, da situação política do Brasil, estou falando da parte econômica, que é o que vai afetar 90% da população. Qual que seria essa saída? Aumentar os negócios com a China. Por quê? A Rússia ela não vai conseguir aumentar muito as exportações. Algum outro país vai ter que comprar aquilo que não foi vendido para os Estados Unidos. O único que tem dinheiro atualmente, em abundância, né, dinheiro em abundância, seria a China. Agora, com base nisso, tem duas outras perguntas. A primeira pergunta é, a China vai querer comprar mais? Ela não tem a obrigação de comprar, entendeu? E o segundo ponto é, se a China comprar, ela vai fazer a mesma coisa que ela fez com a Rússia? Porque assim, ó, vamos lembrar que quando a Rússia tomou aquelas sanções, a China foi lá e comprou os produtos russos por preços abaixo do mercado. Isso vai acontecer também com o Brasil? E qual que seria a moeda que vai ser utilizada para fazer essa troca? Vai ser a moeda chinesa? Vai ser a moeda brasileira? Porque provavelmente o dólar não seria, né? Então, são esses dois pontos também que é importante a gente estar ciente, talvez, né? Mas claro, que isso é apenas uma análise de alguém que só está lendo as notícias e pensando, né? Eu não estou lá dentro do Congresso para saber o que está acontecendo, entendeu? Então, com base nas notícias, a gente faz essas análises, tá bom? E aí, qual que é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários. Você acha que a China vai comprar? Você acha que a China vai fazer da maneira dela, vai comprar da maneira dela? Escreve aqui nos comentários. E agora, vamos já para a finalização aqui das nossas análises. Vamos falar do Lula, que ele retrucou a respeito aí das ações do Trump, tá? Então vamos para a primeira notícia. Quando inicialmente o Trump ele falou a respeito do Jair Bolsonaro, né, na questão ali das caças às bruxas, né, o Lula disse no primeiro momento o seguinte, ó, Lula chama a postura de Trump de irresponsável após ameaças ao BRICS e diz que o mundo não quer imperador. Então, dentro daquele contexto a respeito do Jair Bolsonaro, o Trump também tinha falado a respeito do BRICS, que ele iria tarifar, que ele iria atacar os membros do BRICS, tá bom? E aí o Lula respondeu o Trump com essa ação, né, chamando ele de irresponsável. A segunda notícia é justamente a respeito da fala do Lula agora com o aumento das tarifas que o Trump impôs ao Brasil. Então, vamos aqui acompanhar. Lula repetiu discurso de soberania. Em nota oficial, o presidente Lula diz que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. Agora vamos aqui para a nossa análise final. O Lula, ele pode tentar fazer o Brasil sair desse enrosco, tá? Mas vai ser difícil, vai ser extremamente difícil, porque a cada erro de estratégia política que o governo brasileiro faz, isso vai refletir no presente. Então, desde aquelas falas anteriores a esses acontecimentos, tudo isso já estava sendo monitorado. Quando o Lula falava a respeito dos aliados dos Estados Unidos, como por exemplo Israel, quando o Lula apoiava os inimigos dos Estados Unidos. Então, tudo isso veio refletir nos dias atuais, até o presente momento. E aí, ó, uma outra situação, pessoal, que com certeza pode trazer um outro problema para o Brasil. O Lula foi até a Argentina e pediu liberdade para a Cristina, a ex-presidente do país, que é parceiro também do Brasil, que no caso é a Argentina. Então vamos acompanhar aqui, ó. Lula pede liberdade para a Cristina após visitar ex-presidente condenada por corrupção. O que isso vai impactar no Brasil? Inicialmente, a Argentina é o principal parceiro econômico comercial do Brasil na América do Sul. Então, vamos fazer essa análise. O Lula está pedindo ali a liberdade para uma amiga política, uma amiga aliada ideológica, com as mesmas ideias que ele. Tudo bem, mas isso vale a pena colocar isso acima dos interesses econômicos do Brasil? Será que o Brasil não tem mais presidente que vai pensar no Brasil e não no seu próprio interesse?
E aí eu não falo somente do Lula, tá? Eu falo também do Bolsonaro. A gente fez um vídeo chamado Análise Bomba Atômica Brasileira. Vamos deixar o vídeo aqui na descrição para vocês assistirem, porque a gente fala exatamente isso. Tá? A gente traz também essa reflexão no vídeo, tá bom? E o Brasil não tem mais presidentes, não tem mais candidatos a presidente que pensam no Brasil, pensam apenas nos seus próprios interesses, na sua própria ideia, tá? E aí, qual que é o grande ponto aqui? Quem é o presidente da Argentina atualmente? É o Milei. E o Milei é aliado de quem? De Donald Trump. Então assim, essa notícia já faz um tempo, acho que faz uns 10 dias atrás. Mas assim, é como eu falei, todas essas ações são monitoradas pelo governo americano. Agora imagine o seguinte, o Milei, ele faz um acordo unilateral com os Estados Unidos, que pode afetar o Brasil novamente. Vamos imaginar isso. Imagina o Brasil agora não conseguindo também mais conseguir vender os produtos brasileiros na Argentina, porque o Milei conseguiu fazer um acordo com os Estados Unidos e agora essa troca de produtos vai suprir o mercado argentino. O que vai acontecer com os produtos brasileiros que iriam para a Argentina? O Brasil teria que encontrar um outro parceiro comercial, certo? Para suprir novamente um outro país que foi perdido. Entendeu? Então vamos torcer para que tudo isso se resolva, tá? E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, peço que curta o vídeo, se inscreve aqui no canal e se puder compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, nós agradecemos. Veja o vídeo a respeito da bomba atômica brasileira, que vai estar na descrição também, e vê as notícias que vamos deixar aqui para vocês, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Valeu!